Tudo bem, Léo? Fala, Léo. Acabou que você me surpreendeu com essa nova tecnologia aí. Olha só, tem o Leonardo Atucci escrito aí, tudo bonitinho. Aqui na minha Pois é. retransmissão ficou tudo fora do quadro, mas ficou mais bonito agora. Ficou mais bonito? Vamos tentar fazer assim, Sua então. careca Mas ficou aqui, mais brilhando. você raspou o cabelo também, né, Léo? Aí eu tô tentando, pra ficar mais compatível, porque você aparecia sem cabelo, eu aparecia com aquela cabeleira, ficava aquela coisa estranha, velho. Não estava muito legal. Bom, a Rose Reiter está dizendo, boa tarde, triste notícia, né? Hoje houve uma tragédia aqui em São Paulo, Léo, que foi a queda do helicóptero onde estava o jornalista Ricardo Boechat. Então, queria aqui expressar meus sentimentos à família do Boechat, aos amigos do Boechat, né, aos colegas de trabalho. Realmente um acidente muito chocante, né? Era uma volta de uma viagem de helicóptero, parece que ele foi fazer uma palestra aqui perto, no interior de São Paulo, e morreu tragicamente. Deixa 6 filhos, Léo. Léo, é aquele ditado, né? Os bons morrem jovens. Ô, Léo, Infelizmente. exatamente. Foi uma notícia triste. E o Boechat, muitas pessoas o criticaram, né, por posições recentes aí no jornalismo, mas de qualquer maneira ele tem uma trajetória que merece ser muito respeitada, né? Léo, mas eu queria já passar para o nosso tema principal, né, de hoje, que é a questão da guerra na Venezuela, né? Tocam os tambores da guerra, Léo. O Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, ele reconheceu uma nova, na verdade, embaixadora venezuelana aqui no Brasil, que é a embaixadora indicada pelo Juan Guaidó, que é o presidente paralelo. E ele também decidiu abrir as fronteiras do Brasil em Roraima, que é o estado que faz a maior fronteira lá com a Venezuela, justamente para passagem de ajuda humanitária. Ajuda humanitária, entre aspas, né? Porque muita gente acha que essa ajuda humanitária basicamente é um pretexto para uma guerra, né? Então a gente vai vendo aí, o tempo vai passando, a cada dia a gente não se chega a um consenso e essa guerra vai se tornando praticamente inevitável com a colaboração do Brasil. Eu queria te pedir para começar comentando este tema antes de a gente passar para os outros assuntos do dia, né? Léo, eu começo comentando a questão da intervenção humanitária, né? Que eles vêm com esse pretexto de ajuda humanitária, mas é muito importante a gente falar o nome certo para isso, intervenção humanitária. Não existe até hoje na história da humanidade nenhuma intervenção humanitária que tenha sido bem sucedida. Isso é um pretexto lógico, sempre as políticas acabam pintando essas intervenções humanitárias como sendo coisas boas. A sociedade acaba aceitando como coisa boa, porque quem escreve a história são os vencedores, mas uma intervenção humanitária nunca produziu bons resultados. Não existe um caso em que uma intervenção humanitária tenha deixado um país melhor do que ele já estava. Sempre, depois das intervenções humanitárias, os países ficam piores e com dívidas gigantescas. Uma intervenção humanitária que é uma prova disso é o caso da Iugoslávia, em que os Estados Unidos eles ficavam fazendo uma intervenção para salvar as pessoas, mas a intervenção era de avião jogando bombas na Iugoslávia e destruindo principalmente infraestrutura. Então, sempre depois da intervenção humanitária, tem a reconstrução do país e essa reconstrução, lógico, é a troco de todas as riquezas que aquele país possui. Então, a gente já pode esperar um processo aí de destruição da infraestrutura da Venezuela. Após a destruição da infraestrutura da Venezuela, em nome de uma ajuda humanitária, em nome da derrubada de um ditador, uma dívida eterna da Venezuela que a gente já sabe com qual moeda que vai ser paga, né? Então, claro, isso engana, infelizmente, isso acaba enganando pessoas, acaba conseguindo aí preencher esse espaço aí de opinião pública, mas infelizmente a finalidade não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ela se destina, né? Humanitária não tem nada de humanitário nesse tipo de intervenção. Exatamente, Léo. Agora, essa participação do Brasil coloca o Brasil numa situação de muito risco, né? O chanceler venezuelano, que é o Jorge Arreaza, disse que a diplomacia brasileira nunca esteve tão rebaixada, né? A diplomacia que sempre foi exemplo para o mundo aqui do Brasil, com esse chanceler Ernesto Araújo, na visão dele, está totalmente submissa aos interesses dos Estados Unidos. Quando o Brasil se coloca a favor ali, quer dizer, abre a sua fronteira para essa passagem da ajuda humanitária, o que pode acontecer? Você pode ter conflitos na fronteira, né? Você pode ter provocação de um lado ou de outro. A Venezuela provavelmente vai recusar esta ajuda, né? Pode alegar que por ali podem passar armas, outras coisas do tipo.
E a gente entra numa zona de risco, né? Por exemplo, na fronteira, sei lá, alguma coisa que aconteça com um soldado brasileiro, venezuelano, né? Eventualmente ataque aéreo de um lado a outro. Você já consegue enxergar o Brasil participando de uma guerra, Léo? Olha, Léo, toda vez que se fala em intervenção humanitária, você está, na verdade, declarando o início de uma guerra, porque quando você tem uma intervenção humanitária, que é bem diferente de uma ajuda humanitária seria se os países se unissem no sentido de aceitar o que o povo decidiu nas urnas, ou seja, não é uma união dos países no sentido de derrubar o governo da Venezuela, mas uma união dos países no sentido de, olha, já que aquele povo decidiu aquilo, a gente ajuda. Ou então, não, já que aquele povo decidiu o comunismo, como falam aí os imbecis, a gente não vai ajudar, a gente não vai entrar no meio, deixa morrer de fome. Mas se você propõe uma ajuda humanitária, você propõe uma ajuda humanitária nas condições que o país está, e não impondo suas condições. Toda vez que você chega impondo suas condições, ou seja, trocando o governo, automaticamente você está declarando guerra. Uma intervenção humanitária na casa de uma família seria, por exemplo, você chegar e levar um prato de comida. Agora, uma intervenção humanitária em que um homem chega na casa de uma família, chuta o marido e quer ficar com a esposa, isso não é uma intervenção humanitária, isso é um desrespeito do lar. O que está acontecendo na Venezuela é absolutamente contrário à ideia de ajuda humanitária. Um determinado grupo de países decidiu que quer substituir o presidente, já que não conseguem ganhar nas urnas, e eles vão utilizar uma guerra para isso. É lógico que isso vai sim ser respondido aí pelo exército do Maduro, porque não faz sentido nenhum você imaginar que, olha, Maduro é o presidente eleito pelo povo, agora uma outra pessoa dentro da Venezuela se declara o presidente. Deve ser tão fácil, né, Léo? Já pensou se eu me declarasse o presidente agora e algumas pessoas começassem a me admitir como presidente, outros países começassem a me admitir como presidente? Não é bem assim. Teve um processo eleitoral, aquele processo eleitoral produziu um presidente. Se de uma hora para outra os países começam a admitir outra pessoa, ou seja, olha, já que o meu candidato perdeu, o meu candidato não quis participar porque perderia, deixa ele fora, depois eu falo que ele é o presidente e pronto. O que está acontecendo é um desrespeito à soberania venezuelana. Se é um desrespeito à soberania venezuelana, vai ser respondido como guerra. E se vai ser respondido como guerra, o Brasil entra nessa declarando guerra. Não tem como escapar. Você tentar usar eufemismos do tipo intervenção humanitária, ajuda humanitária, para declarar guerra a outro país, faz o seguinte, então. No lugar de enviar soldados, no lugar de enviar exército, envie pessoas, envie civis levando comida. Faz isso, que aí eu quero ver se vai ter uma resposta desse gênero. Não, vão enviar exércitos armados com pretexto de ajuda humanitária. Isso não é ajuda humanitária. Olha, quer fazer uma ajuda humanitária? Faz diferente. Envie médicos, envie empresários que querem fazer doações de alimentos, envie religiosos que querem levar alimentos e querem cuidar das pessoas. Se você está mandando soldados armados, você não pode falar que é intervenção humanitária. É até contraditório, quando a gente imagina que é do mesmo grupo político que fala que se você vê uma pessoa com um fuzil na rua, aquela pessoa não está com boas intenções, tem que atirar para matar. No entanto, o venezuelano vai receber uma intervenção humanitária armada com fuzil, míssil, metralhador e tudo mais, e tem que receber de braços abertos achando que é humanitário. Então é contraditório. Se você manda soldados, você está declarando guerra e não ajuda humanitária. Léo, isso é invasão, diz aqui Mani Conceição, né? Romeu Costa está chegando como membro, muito obrigado, Romeu, por ser membro da TV 247, né? Muitas pessoas chegaram no fim de semana, então quem puder, do lado do botão inscrever, se tornar membro, vai ajudar muito na construção de uma empresa independente. Por falar nessa questão da ajuda humanitária, a Cruz Vermelha da Colômbia decidiu não participar da ajuda humanitária por dizer que não se trata de ajuda humanitária, ou seja, por afirmar que é apenas um pretexto para uma guerra no continente, né? Guerra que não acontece aqui desde a Guerra do Paraguai há quase 200 anos, Léo. Então, realmente é gravíssimo o que está acontecendo nesse momento no Brasil, né? Evidente que muitas pessoas estão aqui botando comentários sobre o Boixá e tal. A gente lamenta muito a morte do Ricardo Boixá. Conheci o Ricardo Boixá como jornalista, é um cara simpático, boa praça, né? Enfim, lamento muito, mas a gente tem que falar das questões também nacionais, porque a gente está à beira de uma guerra. Falando aqui da questão local, Léo, eu queria te trazer uma notícia que acaba de subir para a manchete do 247, que é a seguinte: o Ciro Gomes decidiu, ele liberou um de seus aliados, que é o deputado Mauro Benevides Filho, de participar de uma comissão, né, no Congresso que vai discutir a reforma da Previdência do Bolsonaro, né?
O Ciro já havia tomado a decisão de fazer uma oposição apenas pontual ao Bolsonaro, não uma oposição total, radical, como faz o PT, mas agora ele cruza uma fronteira e, na verdade, passa a contribuir para a reforma da Previdência. E aí eu te pergunto, você considera esse um movimento correto, acertado, um movimento adesista? Como é que você vê o Ciro entrando nessa discussão? Olha, Léo, a discussão é sempre importante, né? Entrar na discussão é sempre importante. O detalhe é o nível da coerência do seu discurso. Se você faz um trabalho, uma campanha política, e durante essa campanha política você tem um discurso, quando você percebe que aquele discurso seu não está tendo muito mercado, você muda completamente, você acaba atirando no próprio pé. Eu acho que a gente tem que ver qual que é esse diálogo, qual que é essa conversa a respeito da reforma da Previdência. O detalhe é que reforma da Previdência, isso é uma crítica que existe inclusive entre os bolsominions, reforma da Previdência é uma proposta que já aconteceu inclusive durante o governo da Dilma. E quando a gente fala em reforma, a gente tem que imaginar o seguinte, olha, se você vai reformar a sua casa, você pode desde pintar as paredes até derrubar e fazer de novo. Então é o nível da reforma que precisa ser discutido. Se quer falar em reforma da Previdência, você tem que falar onde está realmente o maior rombo da Previdência e você precisa discutir quais são os efeitos futuros da reforma da Previdência. E é isso que está sendo escondido. Por isso que eu falo que tem uma estratégia errada de lutar contra a reforma da Previdência no momento em que se fala demais na situação de trabalhar até morrer, mas com um grupo de jovens que tem certeza que vão ficar ricos a ponto de não precisarem da Previdência. Então, eu acho que entrar na discussão é muito importante. Agora, se o Ciro começa a se posicionar demais dentro de um eixo liberal, começa a ser muito banco, a gente vai perceber um Ciro que está se vingando da sociedade. É isso que a gente precisa ver. A gente precisa esperar qual vai ser o posicionamento do Ciro. Se o Ciro começar a contradizer tudo aquilo que ele foi durante a última campanha eleitoral, vai ficar bem claro que o Ciro ou se adaptou ao novo mercado político, que é o mercado do liberalismo, ou realmente desistiu da sociedade. Ele chegou à conclusão que essa sociedade foi tão cruel com ele, colocando ele numa situação de 3 vezes menos votos que o Bolsonaro, que ele agora quer ver essa sociedade purgando no sofrimento. E eu tenho percebido isso de muitos políticos, não é só do Ciro. O que eu tenho percebido é que hoje tem uma quantidade muito grande de políticos que estão curtindo tudo que está acontecendo de ruim, que parece que eles pensam, já que essa sociedade votou no Bolsonaro, eu não vou perder nada mesmo que essa sociedade perca com o Bolsonaro. O detalhe é que existe aquela ideia, né? Se existir ainda uma pessoa dentro de um barco que mereça ser salva, você tem que salvar aquele barco. Eu acho que talvez hoje esse sentimento de vingança que está talvez no coração de alguns políticos brasileiros está fazendo esses políticos ficarem cegos, primeiro, ao fato de que não é todo mundo que é capaz de perceber manobras de marketing, como por exemplo, mamadeira de piroca, kit gay, são coisas que a sociedade comum não tem percepção capaz de enfrentar um tipo de coisa como essa. E segundo, que apesar do Bolsonaro realmente ter sido eleito no segundo turno de eleições fraudulentas que tiraram a pessoa que estava em primeiro lugar para conseguir consolidar o Bolsonaro nas eleições, é exatamente a ignorância do povo que levou o Bolsonaro à presidência. Se agora todos os políticos começam a se adaptar à ignorância, mais ou menos assim, já que aquele povo quer um produto advindo da ignorância, eu vou parar de levar conhecimento, eu vou parar de levar boa vontade, vou passar a vender ignorância, porque é isso que está vendendo. A gente vai só deteriorando o país. Então, os deputados, os políticos que estão se adaptando a esse novo contexto por achar que a sociedade talvez não mereça um esforço no sentido de tentar desalienar essa sociedade, eles podem estar cavando o próprio túmulo, podem acabar gerando aí um efeito Gilmar Mendes, que trabalhou durante todo o tempo achando que eles tinham o poder na mão para perseguir e agora se vê perseguido. Então, todas as instituições que se omitiram estão começando a pagar um preço. A gente vê a igreja pagando um preço hoje. A igreja que teria tido o poder de reverter essa situação, ela se omitiu. Hoje eu vejo a perseguição à igreja como um produto da omissão dessa igreja. Hoje eu vejo o Gilmar Mendes sendo investigado como um produto do que o Gilmar Mendes começou alguns anos atrás. A gente vai colapsar o país se a gente continuar produzindo pessoas que só se adaptam ao que é conveniente. Exatamente, Léo. Faltou, na verdade, princípio aí para muita gente. A gente vai falar sobre a igreja, que é um dos temas importantes, muito importante do fim de semana, mas eu preciso trazer aqui um tweet do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, eleito, né, por mais que seja contestada a eleição, houve uma eleição, né, e ele é o presidente lá, não é o Juan Guaidó. Né? Ele está dizendo,
ele botou um vídeo, a Venezuela abriu nesse fim de semana o maior exercício militar da sua história, em várias regiões, né? E os militares lá estão mobilizados já para a guerra, né? Estamos demonstrando ao mundo que nossa pátria é livre, soberana e inexpugnável. Contamos com um povo que está de pé e armado de consciência para defender a independência nacional. Império, saque suas mãos da Venezuela. Yankees, go home, né? Então, é um clima beligerante, Léo. Maduro está pronto aí para o combate. E o mais desesperador é imaginar que está vindo do Brasil um ato no sentido de desestabilizar toda a América Latina. E olha, os efeitos de uma guerra na Venezuela, eles vão ser sentidos por séculos, Léo, porque durante muito tempo os países vão desacreditar nas instituições. Lembrando, a Segunda Guerra Mundial, ela só aconteceu porque a Liga das Nações que existia antes da ONU, ela não agiu para bloquear as loucuras do Hitler. Se a Liga das Nações tivesse tido coragem de parar o Hitler na primeira investida imperialista do Hitler, obviamente a Liga das Nações não teria deixado que a Segunda Guerra Mundial tivesse acontecido. A gente já está indo para uma situação em que a ONU começa a perder sua reputação. A finalidade da ONU, que era proteger a soberania dos países, ela começa a deixar de existir no momento em que se permite um novo país, um novo nazismo surgir, não na Alemanha, mas nos Estados Unidos, o mesmo imperialismo, a mesma coisa que a Alemanha, que o Hitler fez no seu início imperialista, que foi, olha, eu quero aquele país ali, pronto. Agora os Estados Unidos começam a fazer e o resto do mundo começa a apoiar. A gente está permitindo o nascimento de um novo Hitler. Só que as pessoas não estão percebendo isso, porque da mesma forma que o povo alemão estava hipnotizado naquela época pelo discurso do Hitler, um discurso de libertação, parece que hoje o povo ao redor do mundo está hipnotizado pela ideia de que o Maduro seria o ditador e merece sofrer essa intervenção. Depois do Maduro, qual que será o terceiro? Porque o Brasil foi o primeiro. A primeira coisa que nós temos que admitir é que nós não temos a qualidade de povo que existe na Venezuela, porque nós não temos o nível de povo que tem na Venezuela, capaz de lutar para defender o que é seu. O brasileiro entregou de mão beijada, mas o Brasil foi o primeiro a perder essa guerra na América Latina. Agora tem a Venezuela perdendo essa guerra. Tudo bem, a Argentina acabou perdendo uma guerra contra o neoliberalismo também, mas foi nas urnas. Então, assim, temos 2 derrotados no Brasil, na América Latina. Quem vai ser o terceiro? Será que o resto dos países não percebem que eles estão deixando um monstro crescer e esse monstro vai ficar praticamente igual à Alemanha na Segunda Guerra Mundial, vai ficar incontrolável? É esse ponto de vista. Eu acho, Léo, que qualquer tipo de agressão, a ideia de lutar contra o crime é a ideia de evitar que o crime volte a acontecer. Uma vez conversando com as pessoas na Inglaterra, eles estavam falando sobre o sistema inglês de perseguição ao crime, e é claro que é um pouco exagero, mas só para contextualizar a ideia da repressão ao crime na Inglaterra, funciona da seguinte maneira: uma pessoa entra e rouba um pacote de cigarros, que é uma coisa que, tecnicamente falando, seria insignificante. A polícia vai colocar o mesmo esforço que ela colocaria sobre um ladrão de banco para criar a ideia de que o crime não compensa. Então, se a polícia tiver que colocar 5 helicópteros para perseguir aquele cara que roubou um pacote de cigarros, ela coloca, porque a ideia é imputar na cabeça das pessoas que o crime não compensa. A ideia da estabilidade internacional é criar na cabeça de qualquer pseudo-ditador, qualquer pseudo-imperialista, que não adianta tentar causar uma disruptura na ordem internacional, porque a Liga das Nações atual, que é a Organização das Nações Unidas, não deixaria essa agressão acontecer. Agora, no momento em que a gente começa a perceber o contrário, a gente começa a perceber uma subliga das nações para exatamente desrespeitar. Só que essa subliga das nações não percebe que o que ela está fazendo, na verdade, é criando condições para que esses países que hoje estão apoiando sejam os próximos a serem invadidos. É o que aconteceu com Eduardo Cunha, que achou que por ele estar no meio da panelinha, ele jamais cairia. É o que aconteceu com o próprio Gilmar Mendes, que achou que por estar do lado antipetista, ele jamais cairia. E é o que aconteceu, por exemplo, com a Igreja Católica em relação ao Brasil, que imaginou que, olha, já que somos perfumadinhos, nós jamais cairemos, jamais estaremos do lado oposto ao lado do governo. Aos poucos, aqueles que estão se unindo no sentido de agredir os pequenos, estão sendo os próximos pequenos a serem agredidos. Tal que está acontecendo hoje é a prática
prática de Roma antigamente. Roma fazia muito isso. Roma se unia aos outros países, invadia e depois traía aqueles que uniam-se a Roma, invadia aqueles também. Então hoje não estão percebendo que estão todos sendo massa de manobra nessa brincadeira. Todos estão sendo esmagados por essa mesma... Só o áudio. Por essa mesma máquina, Léo. Deixa eu só agradecer aqui ao Francisco Medeiros, que mandou um superchat, né? O Álvaro Lima também dizendo: o Bozo é colega de vocês, olha o que ele tuitou em relação ao Boechat. Minha solidariedade à família do profissional e colega, que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. O que é isso? De fato, o Bolsonaro está se colocando como jornalista, mas ele deve se imaginar mais ou menos jornalista, né? Ele vive de lives no Facebook, coisas desse tipo. Ô, Léo, o Bolsonaro continua sem previsão de alta, né? Recebeu hoje o João Dória foi lá com a máscara para visitá-lo. A gente teve também algumas visitas no fim de semana, né? Aparentemente ele está tendo melhoras efetivas, né? Mudou a alimentação, está comendo lá uma sopinha, aquela coisa, mas continua sem confiar no Mourão, né? Então não passa a presidência para ele. E o Onyx Lorenzoni está dizendo que ele chega de volta a Brasília até sexta-feira para definir a reforma da Previdência. Eu queria te passar para comentar algo sobre a saúde do Bolsonaro, a percepção que você tem nesse momento, e também uma polêmica criada pelo Onyx no dia de hoje, né? Ele está defendendo que as pessoas possam entrar em aviões armadas. Não é só liberar porte de arma, não, é entrar com arma em avião. Isso eu achava que, sei lá, né? A gente sabe que a gente vive um momento grotesco do Brasil, mas arma em avião, para mim, realmente é inacreditável. Fala primeiro sobre a saúde do Bolsonaro, na sua percepção, e depois sobre essa proposta do Onyx. Olha, Léo, a primeira coisa sobre a saúde do Bolsonaro, né? Eu acho que é uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Cada um tem sua opinião e como a gente tem muitas contradições, tem muitas coisas desconexas, as opiniões acabam ficando soltas. O que eu acho é que o Bolsonaro, ele está em fase terminal de câncer. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Eu acho que o desejo do Bolsonaro chegar à presidência acabou colocando ele nesse estágio terminal, porque ele tentou conciliar cirurgias com eventos políticos e isso acabou prejudicando ele muito. Esse é o ponto de vista lógico que eu tenho, um ponto de vista pessoal, uma opinião, porque a gente não tem nenhuma informação oficial, principalmente sobre a questão da facada, né? A gente não tem fotos que mostram a facada. Agora, é lógico, mesmo que num estágio terminal de câncer, a pessoa pode conseguir voltar da cirurgia, fica mais um pouco, volta para mais uma cirurgia. E eu tenho uma opinião que é até mais drástica. Eu imagino que o Bolsonaro ele esteja fazendo um tratamento reduzido à radioterapia para ele não ter que perder os cabelos com a quimioterapia. Ou seja, ele está suicidando, antecipando a morte por causa da aparência, né, para manter a aparência na presidência da República. Essa é a opinião que eu tenho. Claro que isso não seria uma coisa interessante para o Brasil, lógico que não. Isso porque depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente tem uma situação em que o bolsonarismo já está no poder e a morte do Bolsonaro não tira o bolsonarismo do poder, mas a vida do Bolsonaro tira o bolsonarismo da cabeça do povo. É somente o Bolsonaro governando e mostrando a sua capacidade de ser ruim que o povo vai entender que aquele produto não presta. É aquela história que acontece normalmente com todo adolescente, toda adolescente. Os colegas avisam, a família avisa, não faz isso, não faz isso, não faz isso, mas é só a experiência, o quebrar a cara que faz a pessoa realmente tomar rumo e entender que aquilo estava errado. O bolsonarismo é a mesma coisa. Mas eu não consigo ter uma expectativa de melhora definitiva do Bolsonaro. Eu não consigo acreditar que o Bolsonaro tenha somente feito uma cirurgia por uma facada. Eu acho, a opinião que eu tenho é que o Bolsonaro realmente tenha um câncer e aí está talvez vivendo seus últimos, talvez meses, né, de vida. Eu tenho essa opinião e nada tira da minha cabeça que o Mourão vai ser o presidente nos próximos meses. Agora, o pessoal está se queixando de eco agora. Não sei se teve alguma mudança no som. É porque você não está desligando o seu som, Léo. Mas eu não tenho como controlar, que eu não estou controlando absolutamente nada, mas enfim. Jane Argolo mandou um superchat, agradeço muito a Jane aí. O pessoal continua falando sobre eco, então vamos tentar ouvir aí. Não sei se isso aí é uma coisa daqui ou aí de onde você está apresentando, Léo. Ô, Léo, mas enfim, a gente está nesse momento aí
né, de uma certa consternação, né, geral com a questão do Ricardo Boechat, né, todo mundo se manifestando nas redes sociais, mesmo aquelas pessoas que se sentiram, de certa maneira, desapontadas por opiniões dele, mas no momento da morte todo mundo, evidentemente, está aqui externando os votos de solidariedade, né, à família dele. Qual a avaliação que você faz do papel dele no jornalismo brasileiro, Léo? Você que o acompanha, todo mundo, é um cara nacionalmente conhecido, né? A sua avaliação mais ampla sobre a atuação do Ricardo Boechat. Olha, Léo, a avaliação ampla que eu faço do Boechat e de qualquer jornalista que não seja um jornalista livre é aquela avaliação de um jornalista que é enjaulado pelos interesses daquele que contrata. É uma coisa que a gente precisa admitir. Olha, não é só ele, é ele e um conjunto de jornalistas que acabam tendo que falar aquilo que vende mais. O trabalho do jornalista que fala aquilo que pensa é um trabalho árduo, é um trabalho de ficar, às vezes, no submundo do jornalismo. Isso porque existe, Léo, um grupo de empresas que patrocinam as emissoras, tanto as emissoras de rádio quanto as emissoras de televisão. Essas empresas querem que determinada ideologia seja pregada, e essa ideologia, ela acaba apontando para determinados políticos. Então, se determinado grupo de empresas se essas empresas querem a ideologia liberal, a tendência natural é que os jornalistas que trabalham para essas emissoras sejam obrigados a criarem teses que apontem contra os governos que defendem os mais pobres e apontem a favor dos governos, né, blindem os governos que defendem os mais ricos. A gente tem pequenas exceções no jornalismo, talvez sejam exceções de equilíbrio estratégico, até exceções exatamente de isca, né, de conduzir as pessoas no sentido de pensar em que existe ali um equilíbrio, ou até mesmo uma tendência para a esquerda, mas na verdade é uma tendência de ofuscar, aquela coisa de conduzir o cardume para uma rede para ficar mais fácil de aprisionar. O que eu vejo no Boechat é uma capacidade gigante de comunicação e jornalismo presa por uma questão da vaidade de estar num grande veículo. É o que acontece, infelizmente, com muitos jornalistas. São pessoas que teriam tido uma vida social, assim, um valor social tremendo, porém, elas preferiram ficar, digamos que dentro dessa redoma de cristal, essa redoma de ouro, que é uma emissora de televisão conhecida, que é um jornal conhecido, que é uma emissora de rádio conhecida, e a troco dessa exposição em super veículos de comunicação, eles perderam a autonomia, perderam a pessoalidade, perderam, digamos que, a própria voz, passaram a ser papagaios, repetidores dos interesses dos patrões. Mas temos que admitir que é um cara inteligentíssimo, né, um grande comunicador. É uma pena que ele nunca pôde ser ele mesmo. Grande capacidade de comunicação, eu acho que em vários momentos ele conseguiu ser ele próprio, mas, evidentemente, quando ele está dentro de um grande grupo de comunicação, fatalmente é inevitável que ele acabe sendo a voz do dono, né? Essa é a diferença entre a imprensa corporativa e a imprensa que não tem tantos vínculos assim com o poder, enfim, com as forças econômicas. Mas, Léo, eu trouxe de volta, porque tem muito comentário sobre o Boechat, e você acabou não comentando a proposta do Onyx de liberar armas em aviões, pessoas armadas dentro de aeronaves. Pois é, Léo, a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito dessa proposta é a quem serve uma proposta dessa. Porque a gente não tem assalto dentro de avião. Olha, eles usam a ideia de que o cidadão de bem vai se defender para permitir a liberação de posse de armas dentro de casa. Então, tudo bem. Até aí você consegue convencer uma pessoa no sentido de que, olha, o cidadão de bem vai se proteger porque o cidadão de bem vai estar armado para receber o bandidão dentro de casa. O cidadão de bem, James Bond 007, vai conseguir se defender. Agora, é uma proposta um tanto quanto imbecil. Isso porque, Léo, você só aumenta o risco. Vamos pensar o seguinte, nós temos uma situação de extremo controle. Nessa situação de extremo controle, ninguém entra com arma, nem o cidadão de mal, nem o cidadão de bem. É bem diferente da sociedade. Eles ainda têm um pouquinho de argumento quando eles falam da situação social, mas o uso de arma de avião em avião não atende ao interesse de absolutamente ninguém. Porque, olha, vamos admitir que uma parte da sociedade se viu representada na proposta do Bolsonaro de liberar a posse de armas, porque uma parte da sociedade tinha vontade de ter armas. Vamos pensar, olha, tudo bem, eu sou anti-Bolsonaro, mas eu gostaria de ter o direito de ter uma arma.
Agora, qual que é a pertinência de imaginar que o meu direito de ter armas se estende ao avião? Isso aí eu já considero uma situação extremamente imbecil, até porque levar uma arma dentro da cabine é subir o risco para todas as pessoas que estão lá dentro. Tudo bem, vamos imaginar que dentro de um avião existam apenas cidadãos de bem, não tenha nenhum cidadão de mal dentro do avião, mas um determinado cidadão de bem cismou que confundiu um outro como cidadão de mal. Tá aí um risco elevado. Eu acho que, imediatamente, essa atitude já colocaria a demanda por voos bem menor do que ela é, porque, olha, não existe nenhum medo da pessoa ser assaltada num voo. Não há possibilidade. Isso porque todos que entram são revistados, eles entram desarmados. É muito importante lembrar que tem uma estratégia de policiamento em que na maioria dos voos tem um policial armado lá dentro, ou seja, não vai ter um cidadão espertalhão que vai arrancar uma escova de dente e querer matar alguém com uma escova de dente lá dentro, porque a maioria dos voos comerciais tem um policial dentro do voo, a paisana, e as pessoas não sabem o que é, mas ele tá lá dentro. No Brasil isso não é tão necessário, que a gente não tem casos de terrorismo em voos comerciais no Brasil, mas isso existe ainda. E nós temos uma situação de extremo controle. Seria como dizer, olha, vamos pensar a partir do argumento bolsonariano de que existe o criminoso armado na sociedade e que as pessoas vão ter a posse de armas para se defender desse criminoso armado. Mas isso não se sustenta no avião. Não tem uma pessoa armada no avião para justificar o cidadão de bem ter o direito de entrar armado ali dentro para se defender da pessoa armada dentro do avião. E qualquer acidente com armas dentro do avião pode significar a morte de todos. Então, olha, coisa boba que às vezes as pessoas não têm noção. Um acidente com arma que quebre um vidro do avião pode causar uma despressurização da cabine e as pessoas podem morrer por isso. Então são vários detalhes que quando a gente pensa, como assim tocar nesse assunto é imbecil? Até cogitar isso é imbecil, porque olha, é uma situação em que o risco é zero. Nós temos uma situação de risco zero. O risco de arma de fogo dentro do avião é zero. A partir do risco zero, você eleva o risco para um patamar máximo, que é permitir que todos entrem armados no avião. Aí você tem uma situação em que você tem... Olha, a situação de controle, ela começa imediatamente após a segurança, passou ali no raio-x, todo mundo ali dentro está livre de armas. Todo aquele setor ali agora passa a ser um setor perigoso. Vamos imaginar que, olha, determinada pessoa está chegando aqui agora, mas aquela pessoa está com medo de outra ali que está armada. Você pegou um ambiente que era livre de risco e criou uma contaminação de risco para todo aquele ambiente. É extremamente imbecil até pensar nisso. Léo, deixa eu trazer aqui 2 superchats aqui. O Júlio Alessio dizendo, é tipo aquele companheiro afiado que fala bastante, mas não bate na Record, fazendo um comentário sobre o Boechat, né, e relacionando aí a outros colegas, né? O Ali Sacker dizendo, onde a ONU estava na destruição do Oriente Médio? Léo, vamos entrar então para o tema religioso, né? A notícia de ontem foi o fato do governo Bolsonaro decidir espionar a Igreja Católica por achar que a Igreja Católica pode ser potencial opositora do bolsonarismo, da destruição da Amazônia, do ataque aos índios, etc. Então é natural, né, que a Igreja Católica seja opositora dessas questões. E ao mesmo tempo você tem a Igreja Evangélica, os setores da Igreja Evangélica declarando guerra santa ao Mourão, né, porque eles estão insatisfeitos com a desenvoltura do Mourão em relação ao Bolsonaro. O Brasil está caminhando para uma guerra religiosa entre católicos, evangélicos, bolsonaristas, não bolsonaristas. Como é que você vê esse embate, Léo? O Brasil está sendo massa de manobra, Léo, de uma guerra religiosa que está sendo criada há muito tempo pelos grupos de poder que controlam as igrejas evangélicas ao redor do mundo. Assim como a gente tem a ideia de um Vaticano que controla as igrejas católicas ao redor do mundo, ainda que não oficial, mas condição para que uma igreja tenha sucesso é se submeter às regras de um comando central que está dentro de Israel. Eu não vou falar aqui que a igreja católica é melhor que a igreja evangélica, eu vejo as duas igrejas, vamos tirar a parte religiosa para essa análise, então, por favor, a quem acredita na parte religiosa da igreja, eu sou uma das pessoas que acredita em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, acredito na parte religiosa, mas não vou fazer a minha avaliação a respeito disso. Eu vou fazer a avaliação a respeito da parte institucional. Tanto igreja católica quanto as igrejas evangélicas, elas têm segundas intenções, que são, obviamente, intenções políticas, seja de controle
controle ideológico, controle de pessoas, controle de votos. E o que a gente percebe nesse momento é que no momento em que as igrejas evangélicas estavam alavancando um governo para colocar no poder, a Igreja Católica se omitiu. E o que eu vejo agora é a Igreja Católica pagar com sangue a sua omissão durante os eventos de fake news, durante tudo que aconteceu em tempos passados. Só que eu vejo, Léo, repercussões maiores desse evento. A ideia da Igreja Católica ser espionada, ela pode agredir muitas pessoas ao redor do mundo, porque a gente ainda tem um número muito grande de católicos. Imagine você que quando uma pessoa for comprar um produto num shopping, e isso eu tô falando não é um boicote vindo de governo, eu tô falando de um boicote pessoal. Quando a gente fala de religião, a gente começa a falar na possibilidade de boicotes pessoais. Um católico fora do Brasil olhando um produto escrito Made in Brasil e falando, eu não quero esse produto porque esse aqui é o país que desrespeita a minha religião. Então, a gente pode ter repercussões pesadíssimas desse evento. O Brasil pode passar a ser visto ao redor do mundo como sendo um país que não respeita a religião católica, um país que está impondo essa religião protestante. Agora, a finalidade disso é puramente controle ideológico. A religião católica faz um controle ideológico, o centro está no Vaticano, então tem que ser negociado no Vaticano. As igrejas evangélicas são submissas a Israel, então a negociação vem de Israel. A finalidade é só essa: tirar a possibilidade de controle das igrejas católicas e deixar o monopólio do controle sobre as igrejas evangélicas. Agora, nessa questão do Mourão, é uma coisa que eu tenho falado desde o início. Eu já sabia que isso aconteceria. Quando eu percebi que o Mourão estava tendo tendências nacionalistas, eu já imaginei a possibilidade dele ser atacado e eu ainda falei, olha, o Mourão é um presidente pedindo emprego. A esquerda tem que perceber isso o mais rápido possível, trabalhar em cima da desalienação do pessoal e mostrar o nível de coerência do Mourão, porque agora o que vai acontecer, obviamente, é esse sistema de controle ideológico vindo de Israel tentar destruir a imagem do Mourão. Isso vai acontecer. E por isso que eu falo, agora a gente tem, infelizmente, dentro da esquerda, pessoas que falam, não, o Mourão vai ser traidor. Não, se o Mourão fosse traidor, ele estaria sendo atacado agora pelas igrejas que elegeram o Bolsonaro. Isso é um sinal de consistência, um sinal de, olha, aproveitem enquanto há tempo. Se não for feito um trabalho muito coerente para fortalecer o Mourão e conquistar o Mourão para o lado do nacionalismo, duas coisas podem acontecer. Uma, ele vai ser cooptado pela direita. Outra, ele vai ser destruído pela direita, porque Israel agora começa... Toda vez que a gente vê as igrejas evangélicas tomando uma atitude, a gente já pode imediatamente pegar aquela atitude como sendo posicionamento de Israel. É o comando que vem de Israel. Então agora a gente já vê Israel dando um comando para a destruição do Mourão. Isso é sinal que o Mourão está muito mais do nosso lado do que parece. Vou trazer dois superchats aqui do Marcelo dizendo, não sobre esse tema, né? Estopa viajando, abaixo a reforma da Previdência. Marcelo Quintão, será que o Onyx imagina que algum passageiro vindo de algum lugar do mundo vai aceitar viajar de avião? Ou mesmo algum brasileiro? Vai ficar complicado entrar no avião sabendo que o projeto do Onyx é liberar arma em avião. Realmente é uma zona. Alguém aqui está dizendo que o Brasil virou um bordel, né? Ontem o Fantástico da Globo detonou a Damares, né? Eles botaram lá as mentiras mais grotescas da Damares, são várias, e depois a apresentadora ainda pediu desculpa. Gente, desculpa ter exibido essas coisas, mas precisamos mostrar quem é a Damares, Léo. Então tem aí, vai avançando essa guerra. Você falou em fake news, Léo. Eu também queria trazer uma informação, foi uma reportagem da agência pública, muito interessante, que rastreou todas as mensagens nas redes sociais que vinculavam o Jean Willis à tentativa de assassinato, suposta, né? Tentativa de assassinato do Bolsonaro. Os grandes propagadores de fake news foram o Lobão, o Alexandre Frota, Léo. Então é interessante saber que são aliados aí do bolsonarismo que espalharam essas mentiras, que tentaram associar o Jean Willis a um crime, e o Jean Willis agora está fora do Brasil, né? Exilado. Pois é, Léo. Nós estamos vivendo a era do fake news, e na era do fake news a gente vive um momento muito difícil, que é o momento em que você não precisa
ter personalidade nem proposta. E isso está uma coisa muito séria. Eu estava reparando alguns canais, inclusive pessoas que se dizem de esquerda. Tem um canal de uma menina que tenta ser a líder do diálogo da esquerda, e eu fui tentar ver o canal dessa pessoa, ela não consegue apresentar uma proposta, ela não consegue falar uma coisa boa. Nós estamos vivendo a era do meter o pau. Então, você consegue descobrir falhas das pessoas e vai descrevendo as falhas e desconstruindo as pessoas. Nós estamos na era da desconstrução e uma desconstrução fundamentada em fake news. Hoje eu vi, inclusive, no nosso grupo da TV 247, uma brincadeira que o pessoal colocou o vídeo que estava em primeiro no ranking, que era um senhorzinho muito humilde e tal, que faz os vídeos dele lá, tentando fazer aquela massinha que eu esqueci até o nome. E eu achei muito interessante que aquele vídeo me linkou para um evento em que os grupos de extrema-direita fizeram uma destruição daquele senhorzinho. Por inveja que o canal dele estava crescendo muito, eles começaram a criar fake news, ligando ele ao petismo, fazendo todo um trabalho de desconstrução do senhorzinho, que ficou lá deprimido, triste. E assim, o canal dele surgiu porque o filho dele estava filmando ele fazer as massinhas dele. Aí a gente vê que nós não estamos vivendo um momento muito legal, e talvez esse momento seja realmente aquele momento que faz um raio-x da humanidade. A humanidade quer realmente o mal do próximo. A humanidade realmente quer isso, quer ver o próximo se ferrar, quer falar mal do próximo. Por isso que talvez esteja dando tanto certo pro YouTube, esteja dando tantas visualizações, porque é o mal, Léo. É o mal, é falar mal, é desconstruir, é criar uma expectativa que o outro é ruim. E pessoas como o Frota e o Lobão, eles são pessoas que eles não têm absolutamente nada de bom para oferecer, exatamente porque tudo que eles têm para oferecer é o ruim, que eles têm conseguido sucesso. A gente precisa admitir isso. É um produto que tem vendido. E é esse efeito aí de um produto ruim ter mercado que está fazendo muitos políticos desistirem do ideal nacionalista, de um ideal progressista, e aí alguns políticos até começarem a atender para a possibilidade da reforma da Previdência. É mais ou menos assim, olha, já que o que eu tenho para oferecer não tem mais mercado, olha, eu estou fazendo de tudo para vender orgânicos, mas o povo quer produto com agrotóxico e eu não vou quebrar, eu vou vender produto com agrotóxico. O brasileiro quer ficar sem aposentadoria, né, Léo? Fazer o quê? Pedaço do povo brasileiro, né? José Prudente Filho, Léo, Mourão é o Ciro de farda. Esse papo de Mourão é bonzinho, é conversa para boi dormir. Alerta importante ele está te fazendo. Mais uma conciliação sem vantagens para o povo. Portanto, não serve à esquerda. Está levando muita bronca aqui, tá, Léo, por conta desses comentários sobre o Mourão. Mas eu queria te trazer um outro assunto, que é o Haddad agora entrando em campo, né, objetivamente. Vai começar a fazer caravanas, como Lula fazia suas caravanas pelo país. E vem aqui amanhã, ao 247, vai conceder uma grande entrevista. 11 horas da manhã teremos aqui Fernando Haddad, vai falar por mais de uma hora e meia talvez, sobre como a oposição deve se organizar em relação ao bolsonarismo. Antes de passar para comentar sobre o Haddad, eu vou trazer 2 superchats. Um do José Roberto Toledo dizendo, pensa Brasil, é o capital que manda. E a Natácia dizendo, bora fazer explodir a audiência amanhã com o Haddad. 10 mil ao vivo. Pô, que legal, ela está trazendo já. Já pensou a gente conseguir 10 mil pessoas ao vivo amanhã às 11 horas da manhã? Seria fantástico, né? Mas dependemos de vocês. Léo, e aí? Eu acho importantíssimo o que o Haddad começou a fazer. Não sei se você sabe, Léo, mas eu cheguei a entrevistar o Haddad em Londres. Você sabia disso? Sabia. Olha, eu entrevistei o Haddad em Londres e eu fiquei, assim, encantado com a profundidade do conhecimento político e econômico do Haddad. Mas não é um conhecimento superficial, aquele conhecimento no sentido de falar as teorias, mas de conseguir contextualizar o conhecimento científico em cima da realidade brasileira. E eu acho que o Haddad demorou demais para começar a fazer esse trabalho de conscientização, de contextualização, e eu acho que ele deveria fazer isso da forma que o Bolsonaro fez a desconstrução do conhecimento. Enquanto a gente tinha, de um lado, a equipe do Bolsonaro convencendo os nossos jovens que o conhecimento científico é idiotice, que a Terra é plana, convencendo nossos jovens que o Brasil era comunista, por outro lado, as esquerdas estavam silenciosas. Eu acho que talvez... se o Haddad começasse a trabalhar, começasse a fazer um trabalho próximo, realmente, de comunicação com as pessoas, mostrando como é possível reverter toda essa porcaria que tem sido feita e como ele tem condições de fazer essa reversão dessa porcaria que tem sido feita aí, talvez a gente consiga ter uma coisa que vai ser muito interessante, que é um clamor público pela antecipação das eleições. Não é impossível, mas
esse trabalho de comunicação com o público, de proximidade com o público, adaptar a linguagem dos políticos a uma linguagem popular, isso é uma coisa urgente, isso é uma coisa que tem que começar a acontecer daqui a 1 minuto. Né? A gente teria que ter começado ontem, mas já que não começou ontem, que comece a 1 minuto. E que seja esse aí o pontapé inicial para isso, essa entrevista do Haddad no Brasil 247, pela TV 247, que você faça, inclusive, essa intimação ao Haddad. Olha, Haddad, você e o resto dos progressistas brasileiros precisam começar a ter um diálogo com o público. Vocês precisam pegar umas aulas com o Paulo Pimenta. Isso é importantíssimo. E vamos ver se dessa vez o campo progressista se atena a isso, né? E começa a fazer isso. Ô, Léo, só um detalhe aqui para a gente fechar. Acaba de chegar uma informação aqui dramática, né? O Boechat, quando percebeu que o helicóptero cairia, ele, segundo testemunhas, né, ele teria pulado do helicóptero. E o helicóptero depois caiu em cima dele, foi atropelado por um caminhão, tudo pegou fogo, foi realmente uma morte horrível, né? Então, lamentamos aqui mais uma vez, chegou essa informação aqui, eu queria trazer para você. Léo, te passo para fazer as palavras finais, né? Hoje é um dia de luto, as pessoas estão aqui expressando solidariedade também em relação ao Boechat. Daqui a pouco a gente vai ter o Boa Noite 247 com o Paulo, Gisele e o Alex Sonic. Eu queria agradecer, então, e olha, pessoal, é lógico, nós precisamos de uma situação aí, de uma comunicação livre, uma comunicação com jornalistas que tenham o carinho de abrirem mão aí da exposição em grandes emissoras e conversar diretamente com o público aquilo que eles acreditam. Muitas vezes o Boechat fez isso, então é uma perda muito grande para a comunicação social brasileira, para o jornalismo brasileiro. Lógico, o jornalismo brasileiro está de luto hoje, indiferente do lado que a pessoa esteja. É muito importante até a existência da opinião contrária para que a gente possa expressar o ponto de vista da gente. Então, o Boechat deixa aí uma saudade que, obviamente, vai ser uma saudade de competência, uma saudade de comunicação, uma saudade de coerência, e aos poucos nós estamos perdendo jornalistas como o Boechat e dando lugar a comunicadores estranhos que chegam falando bobeira e com essa bobeira conquistam as pessoas. E mais importante... Só trazer uma informação importante também, porque as pessoas falam muito, né, do incêndio no Flamengo. Houve mais um incêndio no Rio de Janeiro. Parece que é uma tragédia atrás da outra no Brasil. E esse incêndio no Rio foi no alojamento dos jogadores do Bangu. Né, 3 jogadores foram hospitalizados depois de um incêndio. Essa informação chega aqui pelo canal Iaras e Pagus, que é do Por Elas, né, das meninas do Por Elas. Então peço que vocês se inscrevam também nesse canal. Então você vê que a bruxa está solta, né, Léo? Olha, Léo, eu tenho a minha opinião. Algumas pessoas levaram na brincadeira, outras se sentiram agredidas. Eu acho que no momento em que igrejas se esconderam por detrás do nome evangélica, pregaram o satanismo e conseguiram eleger um presidente rasgando o evangelho, igrejas que se disseram evangélicas usaram uma Bíblia de forma descontextualizada e conseguiram eleger um presidente no Brasil. Eu vou repetir e peço perdão às pessoas que são evangélicos de verdade. Eu estou falando para o Brasil em geral e não para todos os brasileiros. O Brasil limpou o botão com a Bíblia. Não há como esperar uma proteção divina num país que limpou o botão com a Bíblia. Então, realmente, a bruxa está solta. Hoje, né, a partir desse momento, a gente começa a ver um novo Brasil. Um Brasil que não é mais abençoado por Deus e bonito por natureza. Não, esse Brasil agora é um Brasil que abriu mão de ler o Evangelho de Cristo e acreditou na palavra de alguns pastores que foram comandados para entregar o Brasil nessa desgraça. Hoje nós temos aqui talvez a maior manifestação do anticristo do mundo, que são pessoas que realmente votaram em nome de Cristo contra tudo que Cristo ensinou, né? A favor de tortura, a favor de liberação de mortes, a favor da morte do mais fraco. A bruxa tá solta, Léo, porque o diabo ganhou, o Satanás venceu. Aquela coisa que você sempre se assusta no momento que eu falo, mas o mal venceu no Brasil. Vamos, obviamente, pagar por isso, vamos tentar inverter isso o mais rápido possível, mas à medida em que a segurança do trabalho é abandonada, a tendência é que eventos como esse aumentem, eventos como esse continuem acontecendo. E lembrando... Muita gente está concordando com você aqui, eu vou só trazer uns comentários para você. O Zé Benedito disse tudo, Léo. Elizabeth Passos, Deus olhe pelo Brasil, pois a coisa está feia, só tragédias. José Roberto, religião é poder. Geraldo Reis, pastores hipócritas guiaram suas cegas ovelhas para eleger
o demônio, né? Manuel Gonzalez lembra que o Brasil é laico, né? Enfim, muitos comentários assim nessa linha também, de fato. Regina Célia, concordo com o Estopa. Muita gente comentando, Léo, que a carga energética no Brasil está muito negativa, né? Muito ódio foi cultivado, né? O Brasil é liderado por uma figura que no hospital fica também estimulando o ódio, né? Cobrando agora que a Polícia Federal aponte o responsável lá pela questão do Adélio, né? E a Polícia Federal já tinha apontado que era um lobo solitário. Muita gente questiona a própria facada, a própria existência da facada, né? Hoje eu vi uma pessoa comentando, mais de 200 mortos da Vale, em Brumadinho, 10 jogadores do Flamengo, e o cara está querendo que a Polícia Federal aponte um mandante, no caso do Adélio, onde a Polícia Federal já disse que não tem mandante, né? Então é esquisito, né? É muito estranho. Tem um colega que falou uma coisa aqui, que ele falou, substituíram a Bíblia por Ustra. E é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Quando a gente percebe qual foi a bandeira política utilizada pelos evangélicos, eles realmente substituíram o ensinamento bíblico pelo ensinamento dos livros de torturadores, né? Talvez realmente é o preço que o Brasil vai ter que pagar de agora para frente pelo que o Brasil fez. O Brasil fez uma coisa muito feia, Léo, e não pode ficar de graça. Não pode ser assim. Os nossos políticos bons viraram as costas para o Brasil. A gente está numa situação, infelizmente, em que muitos bons acabaram falando, olha, eu desisto. E não são só políticos bons, artistas, formadores de opinião, jornalistas, várias pessoas que antes estavam empenhadas em lutar contra a dominação do Brasil, agora elas desistiram, elas perceberam que talvez estão lutando por um gado que não mereça. Então nós estamos realmente vivendo uma situação muito difícil, estamos vivendo uma situação que vai ficar muito cara para o povo brasileiro. Eu acho que agora é a hora, talvez, de uma super comunicação para reverter isso o mais rápido possível. Pode chegar num ponto sem volta. O Brasil pode chegar num ponto sem volta. E quando eu falava há 3 anos atrás sobre usar a Nigéria como o espelho do Brasil no futuro, agora eu estou mais convencido disso do que nunca. Indústrias fechando, locais pegando fogo, né? Barragens rompendo. Onde que a gente vai chegar? Desindustrialização total. A gente vai chegar num processo em que o Brasil vai virar simplesmente uma selva. Não vai demorar muito para isso acontecer. A gente está em processo de nigerialização. Léo, selva foi a palavra usada pelo Bolsonaro no dia da posse. Ele falou, selva, vou subir a rampa. Comparou subir a rampa a uma selva, né? Aqui, Flávio França, Léo, o mal tem vida curta. Lembre do Reich, queria durar 1000 anos e ficou nos 12 anos, mas 12 anos deu para fazer um estrago gigantesco, né? Guga Silva está dizendo que o que está acontecendo com o Brasil está escrito no Evangelho. E Nelson Ribeiro, o que esperar de pessoas chamando um ser do demo de Messias, né? O mais grave ainda é ele se chamar de Messias. Léo, vamos encerrando por aqui. Deixa eu agradecer o Caio Peixoto, que chegou como membro. Estamos com uma grande audiência, mais de 4.000 pessoas ao vivo, então aproveito para pedir que todos que ainda não são membros, muito simples, ali do lado do inscreva-se, seja membro do canal, você vai estar contribuindo para a imprensa independente, né? E quem puder ser assinante é em brasil247.com/apoio. Quem puder apoiar os jornalistas pela democracia, brasil247.com/democracia. A saída é Lula livre, Léo. O Brasil só vai ter jeito quando o Lula vier a ser libertado. Esperamos que seja o mais rápido possível. Léo, você exatamente. Lula livre. Exatamente. Eu tenho falado muito sobre uma questão de se conscientizar que não tem alternativa a Lula livre. Isso porque você pode ser de direita, você pode ser contra o Lula e você pode comemorar o fato de você ter conseguido ver o Lula na prisão. Mas uma coisa é fato, enquanto o Lula estiver preso, parte do Brasil está decepcionada, enquanto essa parte do Brasil estiver decepcionada, o Brasil não produz. Se o Brasil não conseguir produzir, você também perde, companheiro. Então é muito básico, respeite a metade do Brasil que quer o Lula livre, uma metade que agora já passou da metade, lógico, porque agora, à medida que as pessoas vão percebendo que a mamadeira de piroca não existia nas escolas, elas vão percebendo que foram enganadas. Então respeite esse Brasil que quer Lula livre, pare de lutar para manter o Lula preso, respeite o povo e a partir daí você vai ver o seu país crescendo novamente. Agora, se quiser continuar na pirracinha, pode. Só que à medida que o tempo passa, todo mundo está perdendo junto. Nós estamos naquilo que a administração chama de situação de perde-perde. Você acha que você está ganhando, você conseguiu colocar o Lula na cadeia, mas o prejuízo que você está tendo
por Lula estar na cadeia é maior do que o seu benefício, o seu gozo por ver o Lula na cadeia. Então vamos trabalhar no sentido de respeitar todo mundo, deixa o Lula sair da cadeia e vamos deixar o Brasil voltar a produzir, senão você perde junto. Você não é dono de petroleira, você é pobre igual eu, trabalhador. Então eu acho que nesse ponto é isso aí. É isso aí, Léo. Obrigado. Amanhã, 11 horas, Haddad. Não se esqueçam, divulguem, compartilhem, chamem pessoas aqui para estarem com a gente. Daqui a pouco, boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. E eu fico aqui uns minutinhos, Léo. Você tem que falar com o pessoal. Fiquem com o Léo Estopa, exatamente. Fico aqui no canal do Estopa uns minutinhos. Quem tiver aí na TV 247, dá um pulinho aqui no canal do Estopa, depois volta para lá. Valeu, Léo. Brigadão. Isso, agora deu certo. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui alguns comentários. Léo, não há mal que dure para sempre. Fala o Marcelo Raul. Marcelo Raul, eu concordo total. Ele fala não há mal que dure para sempre. O problema todo é esse mal durar para o resto da nossa vida. Agora tem um detalhe que a gente precisa perceber, pessoal, que é o seguinte. Pode não existir mal que dure para sempre. A gente precisa concordar com isso. Mas o grande problema é que ir estendendo essa situação que a gente está vivendo hoje é muito arriscada, porque... Qual que é o grande problema do brasileiro? O brasileiro está achando que é possível reverter a situação do Brasil após a saída do Bolsonaro. Existe uma ilusão na cabeça do brasileiro, no sentido de pensar assim, olha, depois que o Bolsonaro sair do governo, tudo vai voltar a ser como era antes. E não é bem assim. O Brasil que se posiciona contra a Venezuela é um Brasil que vai ser inimigo da Venezuela para o resto da vida. O Brasil que se posiciona contra os países árabes é um Brasil que vai ser inimigo dos países árabes para o resto da vida. Se você exporta, se você é exportador ou você trabalha numa empresa de exportação, você vai ter que conviver com uma situação de um Brasil que é inimigo agora dos católicos. Como assim? O Brasil, um país católico, é inimigo dos católicos? É porque o nosso governo cismou de bater de frente com a Igreja Católica. Então, esse Brasil que a gente está vivendo hoje é um Brasil que está ficando cada vez mais difícil para o Brasil do futuro. E nós temos também uma coisa que é muito arriscada, que é o processo de desaprendizagem ou desaprendizado industrial, que é mais ou menos assim. Eu ouvi falar que me parece que a Toyota ou a Ford, não sei, vai demitir 700 funcionários. À medida em que essas empresas vão demitindo funcionários, a gente tem efeito em cascata. Então, imagine que a Ford vai demitir 700 funcionários. Aí, a partir dali, 700 funcionários diretos da Ford significam 7 mil funcionários das empresas que vendiam produtos para esses funcionários. E aí, essas empresas que despediram aí quase 8 mil pessoas, nessa conta minha, para essas empresas voltarem a produzir como elas produziam antes é praticamente impossível, porque olha, aquele cara que era funcionário da Ford, ele vai voltar para a terra dele, vai voltar lá para o interior do Brasil, onde ele vai montar um negócio, onde ele vai começar a plantar para a própria sobrevivência. Então o Brasil voltar a ser o que o Brasil era antes é uma coisa muito difícil. Então nós precisamos admitir que quanto mais tempo demorar para o Brasil reverter esse golpe, mais difícil fica para o Brasil voltar a produzir, mais difícil fica para o Brasil voltar a crescer. É importante que as pessoas entendam, e nesse momento, eu acho que a gente está até numa situação bem diferente dos políticos, porque para os políticos é tudo muito confortável. O que os políticos vendem para a sociedade? A solução do problema. Então, para os políticos, inclusive os políticos, principalmente os políticos de esquerda, o problema não é um problema, o problema é uma oportunidade. Então hoje o Bolsonaro acabando com a Previdência, acabando com direitos trabalhistas, é a Ford, Maurício da Cruz falando aqui, acabando com os direitos, né? Enquanto o Bolsonaro estiver acabando com Previdência, acabando com direitos, ele está abrindo uma oportunidade para ser criticado pela esquerda. Então, por mais que possa ser difícil ter que escutar isso, para alguns políticos de esquerda é até bom o Bolsonaro estar no poder, porque quanto mais atrocidades o Bolsonaro fizer com a sociedade, mais oportunidade para a esquerda no futuro. Principalmente aqueles deputados de esquerda que querem, por exemplo, continuar mandato, enfim. Para a esquerda, a continuidade do Bolsonaro, ela é representada em 2 pontos. Para o político de esquerda, ela é interessante, porque o Bolsonaro está mostrando para o povo que o povo é pobre, a partir daí o povo quer ser de esquerda. E por outro lado, o povão de esquerda só está perdendo, o povão de esquerda está perdendo a possibilidade de trabalhar. Pode ser que isso seja irreversível no futuro, isso é importante. As pessoas precisam perceber que esse é um processo que no futuro pode não ter volta, porque a pessoa que trabalhava naquela empresa, ela não vai estar mais disponível, aquela empresa que vendia para outra empresa, não vai ter mais o cliente, porque fechou. O Brasil está num processo de desaprendizado industrial. Luciana Amaral, Léo, o que você acha
de mais um general no governo Bolsonaro para assumir o INCRA. Olha, eu não vejo problema de pessoas do governo serem generais, serem do exército. Eu vejo o problema dessas pessoas governarem para fora. Eu não vejo problema... Porque, olha, eu não vejo... O que eu imagino? Eu vejo da seguinte maneira: se o cara que chegou para trabalhar, se ele era general, se ele era coronel, se ele era professor, o mais importante é que aquela pessoa governe para um Brasil soberano. E nesse ponto de vista, se o general for fazer uma coisa boa, tudo bem, eu não sou contra ser general. Tem vídeos antigos meus falando isso. Eu acho que o quarto vídeo que eu fiz há 3 anos atrás, eu falava exatamente isso. O problema não está na pessoa ser ou não ser das Forças Armadas. O problema está se a pessoa está ou não preparada para governar para o povo. Porque, por exemplo, o Bolsonaro está preparado para governar para a turma dele. O Lula, quando assumiu, ele governou para a sociedade brasileira. Ele não falou, vou governar só para quem votou em mim. Não, ele governou para a sociedade. Isso é o mais importante. Aí o Eric Renato, ele tá querendo me tirar, ele fala, um duplo expresso urgente, Peter Pan. Porque que tem o duplo Aécio, né, o duplo Aécio é um canal da internet. Eles me chamam de Peter Pan. Eu não sei por que eles me chamam de Peter Pan, mas talvez seja falta de criatividade de um dos Aécios. Aí eles ficam com essa bobeira aí, Peter Pan, Peter Pan. Mas eu achei até, como eu diria, Eric, eu achei até carinhoso chamar de Peter Pan. Assim, até porque a gente vive realmente na terra do nunca, né? Nós precisamos acreditar que a gente vive na terra do nunca. E nessa terra do nunca, seu Peter Pan é seu protagonista. Eu fiquei feliz na hora que eles me deram digamos que, me deram um personagem tão legal. Léo, em caso de guerra, você acha que esse governo Bozo irá fazer parceria com EUA para invadir a Venezuela? Eu acho que é até pior, tá, Johanderson? Eu acho que nós seremos a bucha de canhão. Vão mandar os nossos soldados e os Estados Unidos vão ficar de lá só assistindo. E vão colocar a culpa da guerra no Brasil. Para vocês perceberem o que está acontecendo, olha que loucura. O Brasil está tomando a culpa de tudo de errado. Agora, essa investigação contra a Igreja Católica recai sobre o Brasil. Mas é lógico que essa investigação contra a Igreja Católica não foi ordenada pelo Brasil. Com certeza isso veio dos Estados Unidos ou de Israel. A investigação, a guerra contra a Igreja Católica, ela tem uma finalidade ideológica. Ou seja, existe um combate mercadológico, ideológico e de controle mental que é Igreja Católica e igrejas evangélicas controladas por Israel. Quem que foi o país que recebeu a responsabilidade? O Brasil tá igual aquele cara chato que fica brigando com todo mundo. O Brasil foi colocado como sendo o valentão que briga com Venezuela, que briga com a Igreja Católica, que briga com países árabes. O Brasil tem sido a massa de manobra dos Estados Unidos. O Brasil tem sido a testa de ferro dos Estados Unidos. E nessa brincadeira a gente só perde. Nós vamos ficar eternamente manchados por isso. E hoje eu fico imaginando, vocês já viram aquelas cenas, né, de países, né, de pessoas sendo degoladas que eles usam, que a gente nem sabe se aquilo são cenas verdadeiras ou se são cenas fabricadas pelos próprios inimigos dos árabes para criar a ideia de que eles seriam aqueles que estariam degolando, né? Se aquelas cenas forem verdadeiras, os brasileiros podem ser as próximas vítimas da degolação. Isso porque nós temos um governo que não governa para os brasileiros, governa, infelizmente, para esses países aí que controlam o bolsonarismo, né? A arma do bolsominion é o videogame. Cláudio Bosqueiro fala, a arma do bolsominion é o videogame. É lógico, o forte do bolsominion não é o uso da inteligência. SR Schaumann fala, claro que são verdadeiras. Eu acredito que, eu tenho pra mim, tá, que algumas daquelas coisas que chegam pra gente são fabricadas. Teve uma que eu vi uma vez, foi uma super produção de um fogo caminhando assim, depois queimando uma pessoa. Eu acho que são eles mesmos, né, os próprios inimigos dos árabes que criam aquelas situações para fazer o resto do mundo pegar a raiva dos árabes. Eu acredito nisso. Toda vez que eu vejo chegando aquelas imagens de degolação, aquelas imagens de
queimando pessoas vivas. Será que eu penso, sinceramente, o que eu penso é que são imagens que são produzidas pelos inimigos dos árabes para ganharem adeptos ao redor do mundo, né? O ódio, para aumentar o ódio contra os árabes ao redor do mundo. Então, muito obrigado aqui, pessoal, pelas participações. Eu vou convidar vocês que assistam, né? Quem ainda não foi inscrito aí no canal do Estopa, algumas pessoas perguntaram se é um canal novo. Sim, esse é o canal novo. Esse canal é para lives. Se você já é inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva também neste canal. No Leonardo Estopa eu tô colocando vídeos curtos, apesar de que eu tô retransmitindo a live da noite. Então eu volto nesse canal às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. Então muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco começa pela TV 247, o Boa Noite 247, então não se esqueçam, é só o tempinho de tomar um café, pular lá para assistir provavelmente a Gisele, o Paulo e o Alex comentando os assuntos mais importantes do dia. Então muito obrigado, pessoal, e até mais.